Nicolas Ferreira pode perder o seu mandato de deputado federal. A Justiça Eleitoral acatou contra ele um pedido de difamação feito na época das eleições. Além disso, Bananinha, Eduardo Bolsonaro, trabalha junto com o entorno para simplesmente queimar o Nicolas Ferreira e assassinar a sua reputação junto com os grupinhos do governo. Nicolas Ferreira, aquele que é conhecido carinhosamente aqui pelos inscritos do canal como o mamacote, o mascote mamador. Nós vamos ver a respeito disso tudo no vídeo de hoje. Vamos começar com Eduardo Bolsonaro aqui jogando um dog whistle. Você sabe o que é isso? É um apito de cachorro para que a militância queime e assassine a reputação do Nicolas Ferreira. Tá? Nesses 11 anos de canal, eu, você aqui, meu irmão de batalha, já vimos isso inúmeras vezes, com inúmeros políticos canalhas diferentes, é ou não é verdade? Aqui ele está dando o sinal para que a militânciazinha e que os seus capangas nos gabinetes destruam a reputação do Nicolas Ferreira. Preste atenção. O Nicolas, a área dele é a comunicação. Ele é, de longe, o maior perfil da rede social entre os parlamentares em número de seguidores. Ele é a voz que é mais escutada. Ele é um cara que sabe os gatilhos e sabe os caminhos para você fazer viralizar um vídeo. Então, na nossa percepção, eu acho que é difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos e que isso é vital para nós conseguirmos resgatar a democracia brasileira. A verdade é que é o seguinte, o Nicolas cresceu muito em popularidade e isso deixa enciumada a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a dinastia que pode ascender ao trono do Brasil, então Michele e tudo mais, foge do controle e do plano dos Bolsonaros. Então vejam só aqui a artimanha, o maquiavelismo. Ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que nós temos no Brasil. Então causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Causa estranheza. Quem se lembra, há pouco tempo atrás, hein, o nosso guerreiro de Kiev, dizendo o seguinte, eu poderia xingar o Nando Moura, mas não vou xingar o Nando Moura. Que interessa? Interessa ao Brasil, Nando Moura. Você criticar o logo do MBL é sempre a mesma coisa. E por trás das cortinas, eles pegam os capangas alocados em gabinete, eles pegam os grupinhos de WhatsApp para minar, destruir, assassinar a reputação de quem fala qualquer coisa. No caso aqui, ele quer que o Nicolas Ferreira ele atue como um instrumento para o sequestro que este vagabundo aqui e o cara que era um fã do Lula livre, o Paulo Figueiredo. Inclusive eu fui um grande defensor do Lula livre. Sequestrem o Brasil, né, através de tarifas, através de destruir o nosso próprio povo para conseguir a liberdade do pai dele. E o Nicolas, pensando aqui, ele se vê numa sinuca. Se ele falar que o Bolsonaro é um bosta, e ele sabe que o Bolsonaro é um bosta, inclusive já confessou isso para o próprio Kim Kataguiri lá na Câmara e tudo mais, ele sabe que o Bolsonaro é um bosta. Se ele falar isso publicamente, ele perde todos os votos que tem, o mamacote, porque ele só subiu na carreira política mamando gostoso, né? Ele é o mascote mamador. Se ele falar mal do Bolsonaro, ele se fode. E se ele aceitar o sequestro do Brasil, pedindo taxas para brasileiros e tudo mais, e caindo na esparrela de Bananinha e de Paulo Figueiredo, aí ele se destrói politicamente também, porque ele vai estar atuando contra o povo brasileiro. Esta é a sinuca do mamacote. É nisso que o mamacote se envolveu. Aliás, eu recomendei o vídeo, esse filme no vídeo de ontem. Chama-se A Onda, Die Welt. Acho que é assim que se pronuncia em alemão. Eu realmente recomendo que você assista esse filme. Se puder, assista hoje para ver como esse pensamento desgraçado toma conta dessa galera. Assista esse filme, A Onda. Vou deixar no comentário, na descrição desse vídeo. Encontrei ele no YouTube, né?
Não sei por quanto tempo vai ficar online aí, mas eu realmente recomendo que você assista. Und jetzt im Gleichschritt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Aber ich glaube, du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Was hast du eigentlich gegen die Bälle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Ihr nehmt mich wohl nicht so richtig ernst, wa? Eu não acho o Nicolas uma pessoa mal intencionada. Mas É sempre a mesma coisa, bicho. É a mesma coisa quando o guerreiro de Kiev. Eu poderia xingar o Nando, mas não vou xingar ele aqui. Não vou xingar ele aqui. Né? Manda lá o capanga mamando no gabinete de Guto Zacarias fazer. Sempre a mesma coisa. eu confesso que eu achava que teria mais respaldo. Ele é sempre o bonzinho. Ele é sempre o gente boa. Político é esse tipo de canalha filho da puta. Sempre a mesma coisa. Depende de uma conversa minha com ele, né? Depende da própria ação dele. Quando ele, por exemplo, colocou aquela peruca e fez um discurso que viralizou no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu coloquei o vídeo dele adiante. É sempre a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa comigo, a mesma coisa que o MBL faz agora também, né? E depois, quando você expõe o lixo que eles são, aí você queria um carguinho, queria o protagonismo, queria um partido político, é travequeiro, é o caralho a quatro. É sempre a mesma merda. É sempre a mesma merda. E aí sai essa notícia de que o Nicolas Ferreira pode perder o seu mandato, porque a Justiça Eleitoral aceitou a denúncia. Tá aqui, ó, Justiça Eleitoral aceita a denúncia que pode tornar Nicolas inelegível. E lendo essa matéria, você vê o seguinte, né? A Justiça Eleitoral de Minas Gerais aceitou nessa sexta-feira, dia 25, uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o mesmo partido do bandido mensaleiro condenado Valdemar da Costa Neto. Quem é que se lembra no debate? Ele fala, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Meio voz do Monark, né? Isso não vai acontecer, plurou, vem aqui, rapaz. 3 meses depois ele estava lá mamando o Valdemar da Costa Neto. E outros parlamentares por usarem as redes sociais para difamar o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nas eleições do ano passado, segundo o Metrópolis. O que os caras fizeram? Né? Fizeram o seguinte, no documento o órgão afirma que Nicolas Ferreira, deputado estadual Bruno Engler, então candidato à prefeitura da capital mineira, e outros 2 envolvidos, praticaram difamação contra o ex-mandatário. Nos vídeos, Nicolas Ferreira e Engler criticavam o livro Cobiça, escrito por Fuad Noman em 2020 e que narra a história de uma mulher que viaja ao interior de Minas Gerais e se reconecta com memórias antigas. No trecho dessa obra de caráter ficcional, o autor descreve uma cena de estupro envolvendo uma criança de 12 anos. Fizeram a mesma coisa com o Gentili, por exemplo. No filme do Gentili, que todos eles falaram que era fã, era um filme excelente, quando Danilo começou a criticar os bolsonaristas, aí eles falaram que o filme incentivava a pedofilia. Na minha opinião, vagabundos como Nicolas Ferreira, como Eduardo Bolsonaro, como Lula, como Bolsonaro, etc., jamais poderiam estar na política. E é uma vergonha que o povo brasileiro escolha esses lixos para representá-los. Mas ainda assim é uma realidade. E não duvide nada, meu irmão, que tem o dedinho da família Bolsonaro em cima desta matéria aqui, em cima da Justiça Eleitoral acatar este pedido para tentar caçar o mandato de Nicolas Ferreira, que cresceu demais. Eu não duvidaria nada se estivessem bolsonaristas ali para fazer o esquemão. Assim como foi o próprio PL de Jair Bolsonaro que pediu a cassação do mandato de Sérgio Moro. Vocês se lembram disso, não é verdade? Pois muito bem, enquanto tudo isso acontece, Trump declara guerra ao Estado brasileiro.
Ele vai pedir nos próximos meses a expulsão do embaixador brasileiro. Isso tem nada a ver com Lula, isso tem nada a ver com BRICS, isso tem nada a ver com dólar, com porra nenhuma. Tem a ver com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fazendo um lobby junto com a Casa Branca para destruir o Brasil, destruir empregos brasileiros, destruir o povo brasileiro, nos sequestrar enquanto não libertam o papai bandido deles. Mas a floresta às inteira é o vezes Brasil. é necessário, né? O lema do filme, né? A moral que o filme passa é que você, muitas vezes, para pegar o bandido que está disposto a tudo, você tem que tacar fogo na floresta inteira. Expulsar um embaixador é gravíssimo, é seríssimo. É cuspir em uma aliança que transcende Lula, Bolsonaro e tudo mais. É uma aliança entre Brasil e Estados Unidos desde antes da Segunda Guerra Mundial. E isso é seríssimo. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem então ser atingidos dessa forma. E vejam só que não existe ninguém nos Estados Unidos com coragem para peitar o Donald Trump. O Congresso americano está todo quietinho. Por quê? Porque Donald Trump prometeu um mundo ideal no futuro. É sempre assim. Eles prometem o mundo ideal enquanto fazem todo tipo de canalice, enquanto cospem no próprio discurso inúmeras vezes e o gado político imbecil vai lá e segue. Você deve conhecer a animação South Park. Eles fizeram uma sátira ao Donald Trump que tem nesta sátira mais poder e mais coragem do que toda a Casa Branca junto, que está vendo Donald Trump destruindo os Estados Unidos e não